Cá estou para sair da minha zona de conforto e gravar. Simplesmente gravar. Só gravar. Não fiz nem roteiro para esse vídeo aqui, porque eu gravei um outro vídeo que vai sair depois desse. Gravei no domingo, hoje é terça-feira. E eu, editando esse vídeo, eu fiquei me sentindo um pouco engessada, porque eu acabei, né, eu me inspirei em um outro vídeo de alguém que estava falando sobre o mesmo assunto, que é um assunto que eu me interesso, tenho conhecimento, né, sobre ciclo de procrastinação e de ciclo de paralisia. Estou me exercitando para sair desse ciclo e foi um tema que fez sentido para mim, né, que eu resolvi compartilhar. Mas aí eu me achei engessada demais, porque eu fiz um roteiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Coloquei aqui uma introdução, o que eu falaria na introdução, a apresentação, desenvolvimento, até porque eu estou fazendo um curso, né, sobre YouTube, e daí ele dá esse passo a passo, né, que a gente precisa fazer no nosso roteiro. Mas eu acabei me sentindo muito engessada, vou colocar o vídeo no ar hoje ainda, porque eu estou nesse processo de sair desse ciclo de paralisia, de procrastinação, de adiar os meus sonhos. Então, independente de se tiver perfeito entre muitas aspas, porque no meu ponto de vista o perfeito ele não existe, né? Porque cada um de nós tem um ponto de vista sobre as coisas. Então, o que é perfeito e belo para mim pode não ser para você, e o que é para você pode não ser para mim. Então, eu vou passar por cima de qualquer senso de autocrítica que eu possa estar trazendo das minhas próprias crenças, né? E vou colocar esses vídeos no ar. E esse outro aqui, eu tô fazendo então sem roteiro nenhum, mas é porque eu quero contar um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória até aqui, para que daí os vídeos, né, quem surgir aqui nesse canal, vai ficar por conta da afinidade com o que eu, né, estudo, gosto de falar por aqui. Consegui prender o meu microfone aqui com uma presilha de cabelo. Vamos lá, eu perdi a presilha dele, então por isso que eu estava segurando aqui na mão. Mas, então vamos lá. Sobre o que eu quero falar? Sobre a minha trajetória, beleza. Voltei para o centro, centrei de novo. Eu tenho um leve TDAH, então se eu não cuidar, eu fujo muito do que eu quero falar, né? Então por isso que às vezes eu acabo tendo que editar, não consigo colocar esse vídeo assim inteirinho, na íntegra, né, no ar, porque eu às vezes viajo. Tentei medicação por um tempo, né? Tentei Ritalina, fui com indicação médica, né? Lógico, mas não funcionou. Tomei Venvance, quando a Ritalina não foi muito eficiente, voltei no médico, daí ele me deu o Venvance. Tomei uns 2 ou 3 dias só, fiquei muito louca. Foi péssimo para mim, pensamentos muito perturbadores. E não sei se é porque eu estava num período emocional muito difícil, talvez seja, mas não funcionou, eu desisti, então vamos lá. Meu nome é Rosângela, eu hoje tenho 45 anos, daqui 37 dias mais ou menos eu faço 46 já. Sou mãe da Maria Clara está com 23 anos, terminando a faculdade, ela está fazendo veterinária, está no último ano já, então está encaminhada. E há 1 ano e pouco eu me separei, então hoje eu moro sozinha, tô retomando, reconstruindo a minha vida, né, sozinha. Fiquei 23 anos casada. E hoje eu consigo já falar sobre isso. Eu fiquei assim, até completar 1 ano da separação, eu fiquei ainda muito frágil, um pouco sensível, assim, muito estagnada. E aí, depois que passou 1 ano, parece que virou uma chave, assim, eu me sinto muito mais leve em relação a esse assunto. Nunca me arrependi, nunca achei que não foi a melhor escolha, porque nossa relação vinha muito complicada, né? Tava fazendo mal para nós dois. Então, não cabe aqui, né, as particularidades do que ocorreram, né? Por que a gente se separou. Mas o fato é que estava péssimo, e vinha péssimo há muito tempo. Nós estávamos, então, fazendo mal um para o outro. Se eu não estava bem, ele também não estava, né? Porque a gente pode falar da nossa percepção sobre as coisas, né? Então, eu falo sobre a minha só.
se um não tá bem, o outro com certeza não vai estar também, né? Então, foi uma decisão que eu que tomei, eu que saí da casa, então eu fiquei morando um tempo na casa do meu irmão, né, de meio que de favor, uma situação assim que eu sou muito, muito, muito grata, eles sabem disso, mas que me incomodava, né? Porque eu sou uma mulher adulta, eu preciso crescer, né? Era isso que eu pensava. Falando em crescer, né? Eu sou caçula de 6 irmãos, então quem é caçula, não só os caçulas, né? Mas para o caçula isso é um pouco mais forte, assim, e talvez mais difícil de sair desse arquétipo da criança. Eu percebo que eu demorei mais para amadurecer do que outras pessoas, né, da minha idade, que não vieram desse papel, desse arquétipo da criança. Quando eu me casei, eu hoje vejo que eu talvez estava procurando um pai ou um irmão mais velho, porque meu irmão mais velho teve uma participação muito importante na formação dos irmãos mais novos. E ele até hoje é um cara assim que eu admiro demais, honro e como se fosse um pai assim. De um tempo para cá diminuiu essa relação de pai porque eu tenho procurado enxergá-lo como irmão, né, não como pai. Então fui para casa do meu irmão, fiquei lá morando de favor, né, por esses 4, 5 meses aproximadamente. Uma situação, então, que me incomodava muito, porque eu já tinha entendido que eu estava vivendo nesse arquétipo da criança. Já tinha, né? Na verdade, eu já tinha identificado isso mais ou menos lá em 2018. E vinha trabalhando para sair dele, mas demorei um pouco, porque como eu estava ali naquela zona de conforto, apesar de o casamento estar péssimo, mas eu tinha, né? Eu tinha onde morar, e a gente não tem, né, controle de nada. Então, como desde lá, mais ou menos 2019, 2020, eu tinha já entrado, tido esse conhecimento de que possivelmente eu estava vivendo nesse arquétipo da criança, né? Então, daí quando eu fui para casa do meu irmão, eu já fui sabendo que eu não podia ficar ali muito tempo. Eu tinha que aproveitar essa oportunidade, já que eu tinha tido essa coragem, porque foi um ato de coragem. Não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto, ainda que ela esteja lá uma porcaria, mas é uma zona de conforto conhecida. E é aí que moram muitos perigos, né, de a gente ficar em relações tóxicas, porque elas são. A gente tem controle sobre aquilo, né? A gente sabe o que está acontecendo. E o novo nos assusta, né? Tudo que é novo, que a gente não conhece, a gente tem um certo medo. Então é um ato de coragem. Eu passei por isso. Então eu já estava muito orgulhosa de mim de ter conseguido sair. Mas eu não podia me acomodar de novo, né? Então eu já fui com essa consciência de que eu tinha que trabalhar para não ficar ali muito tempo. Aí eu comprei um curso de arquétipos da Dani, a Daniela Cândido, adoro o conteúdo dela. Fiz, na verdade, assim, eu primeiro fiz a consultoria com ela, né? Ela me indicou arquétipos, depois eu comprei o curso e né, já finalizei, mas estou assistindo de novo, estou estudando novamente, porque eu quero, né, falar sobre isso aqui nesse canal. E daí a Dani me indicou alguns arquétipos para trabalhar sobre essas questões que eu queria avançar. Mas com um mês usando o arquétipo da aranha, eu saí da casa do meu irmão, né? Consegui, tô pagando aluguel, porque a gente ainda não fez o divórcio. E agora, depois que já fez um ano, tem um ano e pouquinho assim que a gente, né, se separou, eu vou dar o próximo passo, que é pedir o divórcio, porque são laços que precisam ser cortados, né, definitivamente. Então, agora tem um próximo passo para eu me organizar. De profissão, eu sou professora da educação básica, sou concursada aqui no município que eu moro. No momento eu abri mão de 20 horas para poder me dedicar ao mestrado, que eu estou fazendo também, mestrado em educação, e para me dedicar aqui para essa coisa de trabalhar com a internet, porque né, ela é muito boa, a gente pode atingir muitas pessoas, então é aqui que eu quero estar. Bom, sobre agora, como que eu entrei nesse caminho de autoconhecimento? Nós estamos em 2025, lá no finalzinho de 2012, eu descobri que estava com câncer de mama. Eu tinha 33 anos, né? Fiz tratamento durante 2013. Me curei, né? Saí, foram sessões de quimioterapia, foi cirurgia de mastectomia radical, foi
28 sessões de radioterapia e saí daquela situação. Mas eu não entendi naquele momento que o meu corpo estava me avisando alguma coisa. Eu ainda estava perdida, perdida. E, né, passou a fase do tratamento, segui, os cabelos cresceram, eu retomei a vida e me enfiei no trabalho, na falta de cuidado, né, comia demais, sem consciência nenhuma, bebia demais, sem consciência nenhuma, exagerava no álcool muitas vezes. Claro que não é fácil, né, a gente se expor, falar das nossas vulnerabilidades, mas hoje eu acolho essa Rosângela que eu fui, né, e com questões que eu precisei trabalhar e trabalho ainda até hoje, mas foram essas questões que me trouxeram até aqui, né, boas ou ruins, é a minha história. A gente precisa sempre, gente, honrar a nossa história, porque senão a gente fica naquele ciclo de autossabotagem, de culpa, de autoculpa, né, de julgamento. Puxa vida, eu errei nisso, eu errei naquilo. E isso não vai nos levar a lugar algum, gente, nenhum lugar. Então, eu já superei isso de me autocriticar, porque pelo meu autodescuido, né, já fiz muitas cartas de limpeza para o meu corpo, porque eu judiei dele, mas eu não tinha consciência de que eu estava fazendo isso. E a forma que eu encontrava de suprir, né, as minhas faltas, porque todo o excesso é uma falta. Então, as minhas faltas, as minhas carências, eu descontava na comida, na bebida, em comportamentos tóxicos. Tendo tido essa doença, esse diagnóstico, eu não entendi, né, que meu corpo, então, estava gritando por ser visto e segui desse jeito. E aí, entrei num processo de trabalhar demais, tinha recebido um cargo de confiança, então queria mostrar que eu era capaz, queria mostrar que eu era tão boa quanto os meus irmãos mais velhos, né? Esse ser caçula tem esse peso, e eu venho, graças a Deus, de uma família maravilhosa, pai e mãe incríveis, irmãos incríveis, admirados, assim, então eu entendi em algum momento desse caminho que eu também vinha querendo ser tão boa quanto eles. Então entrei nesse processo de trabalhar demais. E aí, gente, o que resultou? Resultou no meu corpo doente de novo. E em 2018, daí eu tava com 38, quase com 39 anos, bem perto ali de fazer 39, e eu descobri que estava com uma metástase, né? Meu corpo, de novo, né, respondeu com uma doença gravíssima, e aí eu descobri que estava com uma metástase no fígado. E eu vinha fazendo meus exames de acompanhamento, mas assim com displicência. Então, eu havia ido no meu oncologista em janeiro, ele pediu os exames, eu fiz os exames, só que eu engavetei os exames. E não levei para ele ver de imediato. Por quê? Eu estava trabalhando demais. Eu estava enfiada em algum lugar, escondendo as minhas carências. Começo de junho daquele ano, começaram os sintomas. Então eu emagreci, assim, dentro de uma semana eu emagreci 4 quilos, mas eu também não entendi que era o meu corpo doente, porque eu estava, né, trabalhando, vivia fazendo dietas, então eu justifiquei aquele emagrecimento com a dieta. E depois, minha filha me ajudou a lembrar que eu usava um termo de que eu estava cansada e era um cansaço diferente. Então eu vinha já, meu corpo estava tão estafado que eu vinha falando isso para ela, porque eu ia trabalhar de manhã, eu levava ela para o colégio, e eu já falava, nossa, é um cansaço diferente. Só que eu não percebia, gente, eu estava tão desligada da minha essência, de quem eu sou, né? A espiritualidade estava gritando que eu estava doente, que meu corpo não estava bem, e eu não enxergava. E aí, teve um outro episódio também, antes disso, que meu corpo também me avisou. Gente, porque o corpo avisa, né? Eu vou deixar, acho que esses detalhes para outro vídeo, né? Na primeira situação também, meu corpo me avisou, mas eu também não escutei, então, mas eu vou me aprofundar nesse tema em outro vídeo. Vamos voltar aqui para não perder o foco. Então, me lasquei de novo, né? Descobrimos, então, essa metástase no fígado. Já tinha 2 nódulos no meu fígado. Um muito grande,
que dava para diminuir na quimioterapia, o outro pequeno demais que não podia sumir na quimioterapia, para que daí então ele pudesse ser retirado em cirurgia. Mas, né, a vida me abençoou com excelentes médicos que, né, tiveram ideias incríveis, assim, e eu fui generosa, que eu tive a oportunidade, né, naquele momento eu tinha condições de pagar um plano de saúde, então eu fui a vida foi muito generosa comigo, então eu tenho muitos motivos para agradecer. Entrei em tratamento, mas estava bem difícil dessa vez, as minhas chances eram bem menores, e a porcaria do médico Google, entre aspas, né? Mas quem de nós nunca procurou lá na internet, né, alguma questão de saúde? Então, lá no Google, né, a chance de sobrevivência era minúscula, a sobrevida, o tempo de sobrevida para quem estava numa situação como aquela minha, era também, enfim, a perspectiva era péssima. Mas, gente, eu tinha uma filha, né? Eu tenho uma filha que eu preciso honrar esse meu papel de mãe. Então, desde lá no primeiro tratamento, eu decidi que eu não ia me entregar, em momento algum, né? Por mais que eu morresse por conta daquela doença, eu ia morrer lutando, né? Eu não ia me entregar, eu precisava deixar isso para ela, né? Então, decidi que eu ia lutar. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Eu passei por um tempo, assim, um período, desde o diagnóstico, eu passei uns 2 meses, talvez 3, muito triste, muito triste. Eu fiquei muito abalada, né? Foi muito mais difícil receber um segundo diagnóstico. Eu estava vendo minha vida se esvaindo, e então foi bem difícil. Mas, em algum momento daquele processo, eu decidi que eu ia, né, voltar a lutar. E daí me caiu a ficha que como o meu corpo estava muito doente, alguma coisa podia estar errada. E não sei, acho que o universo trouxe para mim através do YouTube, né, vídeos, daí começaram a surgir sobre isso. Ganhei alguns livros, mas eu comprei um livro que se chama Remissão Radical. Esse livro daí começou a falar sobre o câncer, né, ser formado por questões emocionais. Então, a partir dali eu comecei a buscar o autoconhecimento, buscar entender por que meu corpo estava assim, tão doente. E aí foram surgindo vídeos, livros, aprendizagens. Gente, eu me apaixonei por esse caminho. E nesse caminho, eu pude ir ajudando meu corpo, ajudando as minhas emoções, me libertando de crenças que me limitavam. Então eu tenho um papel ativo na qualidade de vida que eu tenho hoje. Nesse caminho de autoconhecimento, eu então fui entendendo, né? Entendendo que eu estava nesse arquétipo da criança, entendendo que eu estava também vivendo no arquétipo da vítima. Ele é péssimo, gente, porque na vítima a gente vai sempre procurar alguma coisa para se vitimizar, né? E colher algum benefício daquilo. Então, quando eu ficava doente, eu tinha atenção, eu supria as minhas carências. De pessoas à volta, de pessoas que eu nem conhecia, enfim, né? Cada um daí tem os seus motivos. E então eu, nesse papel da vítima, nesse arquétipo da vítima, inconscientemente, né? Claro, porque enquanto a gente não cai na real, assim, não começa a trabalhar o nosso autoconhecimento, é tudo inconsciente, gente. Então, ter cuidado de não entrar nesse papel de julgamento. Não é desse papel que eu estou falando que eu tive participação, né, no meu ativa, nesse meu processo de desenvolver as doenças. Mas é num papel de autoconhecimento, de entender que sobre autorresponsabilidade, nós somos, sim, responsáveis, né, pelo nosso estilo de vida, né? Então, a partir do momento que a gente começa a entender autoconhecimento, se responsabilizar pelos seus atos, entender, lembrar que tudo que a gente planta, a gente colhe, a gente consegue ter uma vida mais consciente, né? Mais equilibrada, fazer escolhas melhores. Então, é nesse lugar de autorresponsabilidade que eu estou dizendo, né? Não é sobre culpa, e eu não me culpo, né? Acho que eu já falei, eu fui quem eu podia ser naquele momento, né? Então, eu me perdoo, eu me liberto de qualquer culpa, sempre, né? Estou constantemente trabalhando isso, me libertando dessas crenças de culpa, e não estou mais nesse papel, né? Eu acolho quem eu sou.
né, com todas as minhas versões. E aí, para ir fechando aqui esse vídeo, essa sou eu, esse é o contexto de vida que eu tô hoje. Tô separada, moro sozinha. Agora eu vou caminhar para dar o próximo passo em relação à finalização do casamento, né, que é dar entrada no processo de divórcio. Sigo fazendo mestrado e agora resolvi compartilhar, registrar a minha jornada de descobertas da vida. Ai, gente, tão legal, eu amo tanto a vida. Eu tô numa fase tão bacana da minha vida, assim, ó. Ai, de gratidão, de amor pela vida, eu quero expandir, eu quero passar para vocês, quero registrar aqui no YouTube, para que no futuro minha filha veja, meus netos vejam. Preenche meu coração esses sonhos. Gente, então, quem quiser, fica aqui comigo, me acompanhe, me ajuda, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, dê sugestões, dê sua... Pode colocar o que você pensa, mas sem julgamentos, gente. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre julgamentos. Vamos cuidar de não julgar a vida do outro, né? A gente não precisa disso. Vamos ajudar os outros, tá bom? Ó, um beijo, tá? Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai se conhecendo por aqui, tá?